Voltando do intervalo aí, né? Vou começar a parte 3 agora, né? Hoje é dia 10 de junho, tô gravando a aula de revisão para o primeiro período Teoria Jurídica do Direito Penal, aula que seria amanhã, né? Dia 11 à noite, né? No entanto, tivemos o feriado. E aí a última aula antes da prova, por isso que combinei com os alunos de fazer uma aula gravada, né? Então eu estou dividindo em partes para ficar mais fácil para nós, tá bom? Tranquilos e até não tão cansativo, né? Então aí, ó, acabei de falar do artigo 15, né? Desistência voluntária e arrependimento, né, eficaz, tá bom? E agora a gente começa com o artigo 16, com o arrependimento posterior, tá? Arrependimento posterior no artigo 16, tá bom? Então tá lá, o arrependimento posterior é diferente do arrependimento eficaz, né? No arrependimento eficaz da segunda parte do artigo 15, o agente ele já completou todos os seus atos executórios, né? Então só resta a consumação. Então, entre o término dos atos executórios e a consumação, tem um espaço aí que varia de caso para caso, né? Se esse agente, se esse sujeito arrependido do que fez, conseguir salvar essa vítima, no caso do crime de homicídio, né? Então, se ele consegue salvar essa vítima, né, dá socorro a ela, leva rapidamente ao pronto-socorro e a vítima sobrevive e fica provado que a vítima só sobreviveu por causa, né, da diligência, da rapidez, da efetividade da ação desse agente, ele vai responder só pelo que ele fez, né? Então elimina a tentativa e aí ele vai responder pelas lesões, aí vai depender do grau da lesão, tá? Então isso é arrependimento eficaz, e se ele desiste antes de terminar os atos executórios, nós temos a desistência voluntária, a primeira parte do artigo 15, tá bom? No artigo 16 é um pouco diferente, né? Então por isso que até separou aqui no vídeo, ficou bom, né? Porque o arrependimento posterior, artigo 16 diz que nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, então não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, tá? Até o recebimento da denúncia ou da queixa, né, por ato voluntário, não houve pressão, ninguém colocou a arma na cabeça dele, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, no caso de redução de pena, não é que não tem crime, continua tendo crime, mas ele tem a redução da pena, tá certo? Então, nessas condições, nós estamos falando de crimes sem violência ou grave ameaça, tá? Então, o arrependimento posterior tem, né, as seguintes características: é a reparação do dano causado ou a restituição da coisa que foi subtraída nos delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que por ato voluntário do agente, aí tem um limite, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então ele ocorre, obviamente, posteriormente à consumação do delito, tá? Ocorre depois que o delito já se consumou, beleza? Esse é um elemento importante, né? Do ponto de vista da natureza jurídica, é uma causa pessoal de redução de pena, tá? Que pode variar de 1 a 2/3, tá certo? Né? De 1 a 2/3. Um requisito importante que a gente vê aqui que é importante para a aplicação desse instituto seria não ter havido violência ou grave ameaça, perfeito? Então, olha a diferença, né? No arrependimento eficaz, né, o agente que cometeu o crime, ele se arrepende, mas o crime já está quase consumando, ele já terminou todos os atos executórios, né? Então, estou dando um exemplo de homicídio, exatamente para ver que tem muita violência, né? E nesse caso, ele é arrependido depois que ele termina de fazer, né, seus atos que levaram àquela situação, né? Ele atirou contra a vítima e aí ele vai tentar salvar, tá? Então, se ele consegue, né, ser diligente o suficiente para poder salvar essa vítima, né, levar ao médico para que os médicos, na verdade, façam procedimentos, cirurgia e tudo mais, para essa pessoa ser salva, tá? Se ela salvar, arrependimento eficaz, qual que é o resultado? O agente responde pelo que, né, ocorreu com a vítima em termos de lesões, por exemplo, tá? Então, nesse caso, exclui-se a tentativa. Não é tentativa de homicídio, ele responde pelas lesões. No arrependimento posterior, aí eu tenho já consumado o crime,
sem violência, sem grave ameaça, consumado o crime, ele resolve restituir, reparar, devolver a coisa, né? Então essa reparação, essa devolução, né, por ato voluntário, ele restitui ou, né, repara, e aí nesse caso ele vai ter continua havendo crime, lógico, mas aí ele tem o quê? Uma redução de pena, ele tem uma redução de pena de 1 a 2/3, tá bom? Requisito, simplesmente isso, né? Ter praticado o crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Tô reforçando porque agora a gente passa para o artigo 17, crime impossível, olha que legal, né? Artigo 17, crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível de se consumar o crime. É o que está escrito lá no artigo 17, né? Então é a tentativa não punível, porque o agente se vale de meios absolutamente ineficazes ou ainda volta-se contra objetos totalmente, né, absolutamente impróprios, tornando impossível consumar o crime, beleza? A gente chama também de tentativa inidônea, crime impossível, inútil, inadequado ou quase crime, tá? Então há uma carência, segundo Aníbal Bruno, né, de um tipo, não há um tipo, tá? Atirar para matar contra um cadáver, por exemplo, né? Vocês riram bastante quando eu falei a primeira vez sobre isso, mas é isso, né? Atirar contra o cadáver, né? Então, nesse caso aí, o objeto, né, ele é impróprio. Como é que você vai tirar a vida? Porque para haver o crime de homicídio tem que ter a retirada da vida. Como retirar a vida de um objeto que já não tem vida? Entendeu? Então, né, ou mesmo atirar com um revólver de brinquedo, né, arma descarregada, né, ou revólver de brinquedo. Aí o meio é absolutamente ineficaz nesses casos, tá? Então é uma causa de excludente de tipicidade. Então, se eu te perguntar, por exemplo, sobre a natureza jurídica, é causa de excludente de tipicidade. Não há tipo, tá? Não há tipo. O bem jurídico não sofreu nenhum tipo de lesão, ele não correu risco, né, nesse caso, tá? Tudo bem? Tentativa inidônea e o erro de tipo, que é o último assunto nosso lá, né? Tentativa inidônea, o agente acredita que poderá atingir o objeto, né? Um resultado, na verdade, almejado, apesar de não poder, agindo com dolo, tá? Então isso é a tentativa inidônea do crime impossível. Ele vai lá matar o cadáver, ele acha que o cadáver não é cadáver, tá vivo e ele quer matar, tá? No erro de tipo, o agente não atua com dolo, pois não prevê que pode causar resultado, né? Embora possa causar o resultado sim, né? Bom, fundamentos, né, para a não punição do crime impossível. Por que eu não vou punir, né? Bom, olha, óbvio, como é que eu vou punir se eu não tive o risco, a lesão ao bem jurídico, né? Então, se o sujeito tentar envenenar alguém utilizando dose insuficiente, ele deve responder por tentativa, tá? Tentativa de homicídio. Aí ele colocou a dose não foi suficiente, é tentativa de homicídio. Agora, se ele tenta matar a pessoa com açúcar, né? Um pouquinho só de açúcar ao longo da vida pode matar, né? Açúcar em excesso pode matar, mas ele pega lá uma colherzinha de açúcar e administra para a pessoa. Por mais que ela possa ser até diabética, né? Não vai morrer com uma colherzinha de açúcar, né? Então, nesse caso, para caracterizar crime possível, né, a substância utilizada deveria ser totalmente, né, inofensiva, né? Então, aí sim eu teria, né, um meio absolutamente ineficaz, tá bom? Tudo bem? Ineficácia absoluta do meio, né? Ó, a lei exige que o meio utilizado seja totalmente ineficaz, tá? Então, em tese, uma arma descarregada não é meio idôneo, aliás, né, para matar, né? Se a vítima for cardíaca, aí pode morrer de susto. Morrendo de susto, aí eu tenho, né, o homicídio, tá? Então, se apontou a arma, tá descarregada, apontou a arma para a pessoa, ela morre, né? Aí, nesse caso, eu vou ter que responder pelo homicídio, né? Tá? Porque ela é cardíaca, tá certo? O agente que ingressando em loja de vendas, lembra desse exemplo, né? Ingressando em loja de venda de celulares, ele pega um celular que está amarrado com cabo de aço, não tem como tirar de lá. Então não tem como eu, né, imputá-lo de um crime de furto, porque ele não subtraiu a coisa, né? O objeto, tá bom? Então tem que se efetivar aí. Absoluta impropriedade do objeto, aí deve-se avaliar isso, né? A impropriedade total do objeto no caso concreto, tá? Então, como é que eu vou matar o indivíduo que
está morto, né? Então é impossível aí nesse caso, tá? Agora, o exemplo que eu dei em sala foi aquele do hotel, né? O sujeito entrou num quarto para matar o indivíduo, mas a vítima estava no outro quarto. Aí, nesse caso, não é em crime impossível, não, né? É uma tentativa de homicídio, mesmo que incruenta, tá? Mesmo que incruenta, beleza? Então é importante pensar nisso, né, para a gente poder fazer essa avaliação, tá? Tudo bem? Eu dei outros exemplos na aula, né? O caso do flagrante provocado ou preparado, né? O caso do crime de ensaio, né? Lembra disso? Crime de ensaio, então nesse caso não dá para fazer armadilha. Quando eu faço a armadilha, né? E essa armadilha, então, ela vai constituir a ideia do crime impossível, tá? Quando a polícia organiza lá uma armadilha para que o sujeito cometa o crime, aí nesse caso é uma armadilha, é crime impossível, tá? Por quê? Porque está disciplinado pela súmula do STF. Eu citei isso para vocês, a súmula 145, que diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, tá? É diferente de nós falarmos, por exemplo, daquela questão vinculada ao flagrante esperado, né? No flagrante esperado, aí sim, nós teríamos condições de ter esse quadro, né? Porque aí o flagrante esperado, a polícia já sabe que o sujeito vai cometer um crime, ela fica esperando de tocaia, realmente, esperando o sujeito cometer o crime, né? Então, aí sim é válida a prisão por causa disso, né? Porque a polícia não está preparando o flagrante, está só esperando o agente cometer o crime, só isso, tá? Então esse é um detalhe importante. Tem lá uma polêmicazinha em torno do furto sob vigilância, né? Então, por causa da súmula 567 do STJ, que diz que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só não torna impossível a configuração do crime de furto, tá? Então, ele sozinho, só o sistema eletrônico não, né, configura a ideia de crime crime impossível, tá? Eu dei outro exemplo lá do carro blindado, né? Atirar no carro blindado. Eu sei que o carro é blindado, eu atiro com um revólver 22, aí, né? Calibre 22, realmente, né? Não vou conseguir nem arranhar o carro, tá? Mas se por outro lado eu tô com um fuzil e atiro, né? Ou mesmo com esse revólver de calibre maior, né? Aí sim é crime, né? Tentativa de homicídio, tá? Então, cuidado com esses detalhes, né? E nós temos aí agora a questão do dolo, né? Agora, tá? 17, 18, né? Agora o dolo e culpa, tá? Dolo, então, vamos lá. Então, agora, ó, artigo 18, disse o crime, que é o crime doloso, o crime culposo, tá? Crime doloso, crime culposo, né? O dolo, na ótica, na teoria finalista, diz que dolo é a vontade consciente de praticar uma conduta típica, que é o chamado dolo natural, tá? Na visão causalística, né, causalista, dolo é a vontade de praticar a conduta típica acompanhada da consciência de que se realiza um ato ilícito. Aí eu tenho o dolo normativo, tá? Então esse é um cenário importante. Eu lembro que eu citei, né, uma fala do Nelson Hungria dizendo que o nosso direito penal positivo concebe o dolo como intenção criminosa. É o mesmo conceito, né, histórico aí do dolus malus do direito romano, tá bom? Então esse é importante pensar nessa lógica. O Klaus Roxin também nós citamos em aula, né, ele delimita 3 tipos ou 3 formas de dolo: o dolo à intenção ou propósito, que seria o dolo de primeiro grau ou o dolo direto. O dolo direto pode ser dividido em dolo direto e dolo de segundo grau, tá? E nós temos o dolo eventual. Então, dolo direto, que é uma intenção, um propósito, que é o dolo de primeiro grau. Existe o dolo de segundo grau, né, que também é direto. E existe o dolo eventual.